Vamos lá ficar de pé. Louvado seja o Senhor. Bom dia para todos. Manhã graciosa para vocês todos. Amém? Vamos lá orar. Pai, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por causa deste retiro. Oramos que todo o seu propósito em organizares, nos dares este privilégio de termos este retiro, seja cumprido em cada vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, abra a palavra para todos. E oramos que a sua palavra trará benefícios tremendos para cada coração, cada alma, todos presentes aqui e em todos os lugares, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. No nome de Jesus, oramos. Um bom amém antes de sentarem. Deus te abençoa. Senta. Durante este período, todo mundo lembra-se da crucificação de Cristo, da morte de Cristo, o funeral, o enterro e a ressurreição. E então, de novo volta. Agora precisamos de centrar a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos, a palavra que nos dá. Então, esta é coisa importante nas Escrituras, é Cristo. Cristo, a sua morte, o seu enterro, a sua ressurreição e o plano e o propósito da redenção por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Ontem falamos sobre o tópico que dizia crucificado com Cristo. Hoje falaremos de morto e ressuscitado com Cristo. Ressuscitado com Cristo. Ele foi morto a nosso favor, tomou nosso pecado, nossa degradação, toda coisa má enterrada com Ele. Assim que nós cremos no Senhor e vamos a Ele de todo o nosso coração, toda a nossa alma, nossa mente, agora estamos mortos e enterrados com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Não sabeis? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele, mortos com Ele, enterrados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. 5, 10. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, isto é o seu enterro, a sua sepultura. Fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que o corpo do pecado possa morrer, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está livre do pecado. Não fala-se de Cristo, porque Cristo nunca pecou e não há tempo em que Cristo foi amarrado pelo pecado. Mas nós, os seres humanos, agora que nos identificamos com Cristo, porque aquele que está morto está livre do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, viste isto? Experimentamos que sejamos mortos com Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9.
sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós, porque Cristo morreu, naquilo que Cristo fez, pelo poder daquilo que Cristo fez, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12 deste. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Dá-nos o sumário da nossa parte. Assim que nos identificamos com Cristo, somos mortos com Ele. 3 coisas vamos olhar aqui. Ponto 1. A morte vingatória necessária para todo o universo popular. Em todo lugar onde há um ser humano como parte da população de todo o universo, a morte de Cristo é necessária. A morte vingatória necessária para si, para mim, para todos. 2. A virtuosa necessidade, a virtuosa necessária da mortalidade, com o propósito de sermos únicos. O propósito da morte de Cristo é preciso ter esta virtude, esta necessária. 3. A valiosa e notória morte para o uso proveitoso. Se temos que ser proveitosos na comunidade, proveitosos no reino de Deus, proveitosos no lado do Senhor, nós temos que ter este valor notório da morte, para que a nossa vida não possa ser guiada para ego, seja guiada para o bem dos outros. A nossa vida vai dar fruto. A sua vida vai dar fruto. 1. A morte vingatória e necessária para o universo popular. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Já notaste a morte dele de acordo com as Escrituras, o seu inteiro de acordo com as Escrituras, a sua ressurreição também de acordo com as Escrituras. Assim que olhamos para esse ponto, vamos ver 3 coisas. A morte planificada antes do mundo. Esta morte já tinha sido ordenada pelo Senhor. Foi pré-planificado a morte dele antes do nosso tempo. 2. A sua morte propriatória. Cristo veio e morreu por si, morreu por mim, morreu por todos. 3. A sua morte proposital por todos. Até ao final dos tempos. Até ao final dos tempos. Vamos para 1. É o pré-plano, a morte pré-planificada antes do nosso tempo. 1 de Pedro 1, 9. Então, com o sangue precioso de Cristo, sem nenhuma mancha. Versículo 20.
o qual na verdade, 1 Pedro 1:20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, foi pré-planificado, feito conhecido por Deus, planificado por Deus antes da fundação do mundo. Mas ele foi manifesto nestes últimos tempos para si. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Olha para isto agora. Antes dos tempos dos séculos. Então, o plano da salvação, o plano da redenção, a morte pré-planificada de Cristo antes do nosso tempo, antes do mundo começar. Nos é dito também em Titos 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E a única forma que pode fazer esta promessa, ele já sabia há tempo, porque a Bíblia nos diz que é conhecido por Deus. Todas as obras são conhecidas por Deus desde o princípio até o fim, mesmo antes de começar o mundo. O plano da salvação, Deus sabia que Adão e Eva viriam e seriam tentados. Deus fez um plano antes do começo do mundo, que eles iríamos retornar a Ele e ter a vida eterna. Apocalipse 13, na última linha, vamos ver. Na última linha. Então, a salvação dos homens não é um acidente, o Senhor sabia antes do começo do mundo. Vamos para 2 aqui. É a morte propiciatória em tempos. Deus, ele opera pelo seu próprio calendário. Quando o tempo chegou de Cristo vir, naquele tempo foi feito. Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, veja lá, no tempo apropriado, no tempo apontado, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, todo mundo pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e somos todos ímpios. E no tempo certo, no próprio tempo, no tempo ordenado, no tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios. Estando eles, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sabia que nós não podíamos nos lavar a si mesmo, nos recriar a si mesmo, nos renovar a si mesmo, nos salvar a si mesmo. Éramos pecadores. Foi naquele tempo, enquanto ainda éramos pecadores, que Cristo morreu por nós. Versículo 9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos, ele fez naquele tempo, agora, no momento que nos arrependemos, no momento que nos convertemos ao Senhor, cremos, agora alcançamos a reconciliação. Romanos 3, 23.
nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente não pagamos nada, nem com as lágrimas, nem com as obras, nem com dinheiro, nem com propriedades. Nós não pagamos nada para estar salvos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ele fez isto. Tudo o que precisamos para a salvação foi feito. Para o perdão foi feito. Para sermos livres foi feito. Para o bilhete para o céu foi feito. Vem para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Pecados dantes cometidos, a remissão dos pecados, perdão dos pecados dantes cometidos sob paciência de Deus. E também nos diz em 1 de João, capítulo 2, 1. 1 de João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Há pessoas que planificam sua vida na base do pecado. Há pessoas que pensam que eles entendem a graça na base do pecado. Eles dizem graça de Deus, graça abundante, graça maravilhosa. E quando eles falam desta forma, quando pensam desta maneira, pensam sempre que o pecado estará sempre lá. Então a graça há de vir, a graça há de vir, a graça há de vir. Quanto mais eu pecar, quanto mais eles pecam, mais graça de Deus será manifestada. Isso é errôneo. Essa é má interpretação da graça. Então, Deus não quer que nós pequemos. Ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se, veja esta palavra, e se não é quando pecar vai acontecer para todos, quando acontecer isto é que tens que fazer. Diz que isto não tem que acontecer. Pois e se acidentalmente, e se descuidadosamente, e porque você não está vigiando normalmente, e se, então fala-se que normalmente não vai acontecer. És salvo do pecado, não és salvo para o pecado. És salvo do pecado, para que não pecas. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É o que nós chamamos a porta de emergência numa porta. Por exemplo, numa casa. Se alguma coisa acontecer, e a única coisa, a porta que tem que se usar é a porta de emergência. Normalmente não se usa a porta de emergência para todos os dias. Quando há fogo, é quando usamos a porta de emergência. Quando há um acidente, usamos a porta de emergência. A emergência se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja o 12 aqui. Ele é a propiciação. Ele é aquele que vem para nos lavar, para nos purificar e tirar todos os nossos pecados. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 4, 9. 1 João 4, versículo 9. Diz, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha o versículo 10. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, nós não iniciamos a salvação,
nós não saímos com o plano da salvação. Primeiro, ele fez isto. Mas que ele nos amou a nós, enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, a libertação, para sermos livres, ele foi mandado para ser a propiciação pelos nossos pecados. 3 aqui é a sua morte proposital para todos até ao final dos tempos. Morte propositada para todos, para ti, para mim, para todos, até ao fim dos tempos. 1 de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, aqui está o que ele nos diz aqui. 1 de João, capítulo 3, 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 de Pedro, capítulo 3, 18. 1 de Pedro, capítulo 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, não pelo pecado dele, o justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, o sem pecado pelos pecadores, o sem mancha para aqueles que têm manchas e rugas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Este é o plano, é o propósito da sua morte. A partir daquele momento que ele morreu até o final dos tempos, para nos levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Titos, capítulo 2, 14. Titos 2, 14. O propósito da sua morte até ao final dos tempos, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. Este é o propósito. Deu-se a si mesmo, morreu na cruz, foi enterrado, ressuscitou. Para quê? Para nos remir. Significa o quê? Nos comprar, para nos tomar de onde estávamos para onde Ele está, para nos remir de toda iniquidade. Há pessoas que minimizam o poder do sangue de Cristo e dizem que o poder do sangue de Jesus pode lhes salvar, lhes redimir. Pensam que só pode lhes redimir desses pequenos, esses pequenos pecados e de certos daquele pecado que traz sofrimento para eles. Eles pensam que os outros pecados que vão lhes trazer prazer, os outros pecados que vão lhes proporcionar dinheiro, outros pecados que vão lhes fazer ter terrenos. Então, outros pecados que vão ser capazes de ter sucesso nos seus países. Eles dizem que esse tipo de pecado Deus não pode lhes salvar. A Bíblia diz, Deus a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Há iniquidades, há pecados peculiares para, por exemplo, uma zona, para um país na terra. E se você é parte daquele país, daquela comunidade, é esperado. E dizem que no nosso país isto aqui é normal. Este comportamento, este hábito é normal nesta comunidade. E às vezes não é algo local, é talvez da profissão. Dizem que uma vez que você faz parte desta profissão, esse tipo de pecado nesta profissão é associado a esta profissão
ou o tipo de trabalho nesta comunidade. Não pode ser para eles que não conhecem Cristo, mas pessoas que dizem que são cristãos, eles sabem que há iniquidades que estão associados com um grupo de pessoas, que você pode ser, talvez, ter uma profissão e não ter este pecado associado com um banqueiro. Pode ser, talvez, uma jovem, por exemplo. Há um pecado associado que tem a ver com meninas. Por exemplo, todas as meninas vão cometer esse tipo de pecado. Então, há pessoas que não acreditam quantas orações vão fazer, quantos retiros vão participar, se estão associados com um certo tipo de pecado que tem a ver com essas meninas neste bairro. Mas vocês sabem o que a Bíblia diz? Que uma vez que alguém nasce de novo, não importa a comunidade onde estás, não importa a profissão, não importa se fazes parte do grupo das meninas e dos rapazes, não importa a sociedade, como a sociedade dos gangues, não importa onde você pertence, qualquer tipo de iniquidade que está ligado com as outras pessoas, Ele deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Eu já li que aqui estão na profissão de pregar. Por exemplo, pastores pregadores dizem que há alguma coisa, se a igreja tem que crescer, se você tem que ser um pregador que interessa as pessoas, tens que ser um contador de histórias, mesmo histórias não reais, para você poder fazer ganhar aquelas pessoas, lhes enganar. Então, essa é uma iniquidade que tem a ver com a profissão de um pregador. Então, se você contar essas histórias de mentira para as pessoas, para que a sua profissão como um pregador, a sua igreja vai crescer. Mas sabias? Deus não reconhece isto. Cristo não me reconhece quando eu estou a contar histórias de mentira sobre Ele, a favor de Cristo, para que as pessoas possam vir ao reino, que deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Agora, esta palavra peculiar ou especial, é esta palavra que as pessoas dizem. Se um homem velho e não é compatível com a sociedade, não é compatível com a maneira das outras pessoas, dizem que aquele ali é peculiar, aquele ali é especial, maneira dele de vestir, maneira dele de fazer as coisas, faz as coisas dele de maneira peculiar. Ele tem classe por si mesmo. O que ele tem a mente celestial. Ele não é bom para aquelas pessoas da terra. Ele é especial. Será que posso te dizer algo? Cristo morreu para você ser peculiar para pessoas do mundo. Eles devem saber, este não é do nosso tipo. Este não é da nossa sociedade. Este não concorda conosco, porque a vida dele é pura, é especial. Deu-se a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Há perguntas que quero te fazer agora. Lá na sua comunidade, quão peculiar és tu? Na sua família, onde você vem, ou família alargada, quão especial é você? Lá no encontro, quando viajas para o seu povo, a sua província, quando todos estão ajuntados, vêm, por exemplo, outros que estavam vendo na América, outros da Ásia, outros de qualquer parte da Nigéria, e tem um encontro para se ajuntar. Se este encontro de todas as pessoas que talvez não nasceram de novo e você nasceu de novo, como é o seu pensamento, como é a sua fala, como é a sua apresentação, quão
peculiar você é nesse ajuntamento? Vamos lá para a profissão agora. Estás na sua profissão, estás a falar de algum assunto que tem a ver com as coisas que têm que ser feitas profissionalmente. Pode ser moralmente, vem assuntos de festas, de ideias que vão trazer quão peculiar é você na profissão, ou apenas fazes parte deles, ou você se ajunta no que eles fazem. Perdeste o plano, perdeste o propósito da morte de Cristo por nós. O propósito é para que Ele, o Cristo, Ele, o Redentor, Ele, o nosso substituto, o sacrifício que Ele fez é para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ponto número 12 agora. Estamos olhando a morte virtual necessária para ser o propósito de ser único. Vamos lá ver, aquele que está morto, Romanos 6,7. Romanos 6,7. Porque o que está morto está livre do pecado. Fala-se aqui espiritualmente. Enquanto você ainda está vivo, mas morreste com Cristo. Vamos lá falar naturalmente. Morto. Um morto, por exemplo, morto fisicamente, ele é morto. Ele, quando está morto, não pode beber álcool. O morto não bebe, não fuma. O morto não fuma ceruma. O morto está livre de violência. O morto está livre de orgulho. O morto está livre da retaliação. Este homem está morto. Agora, carregam o corpo dele morto e levam aquele corpo morto para a casa mortuária. Então, dizem, precisamos de um espaço aqui, dizem, paga tanto. Todas as negociações, o homem está morto, não faz parte da negociação. Fisicamente as coisas são assim. Quem está morto está livre das namoradas antigas, dos namorados antigos, dos hábitos antigos, de zangar antigo, violência antiga, a maneira de ser antiga. O homem está morto porque o homem está livre porque está morto. Agora, vamos lá voltar para as coisas espirituais. O que o Senhor está a dizer para nós? Se morreste com Cristo, há coisas antes que te atraíam, há coisas antes que te impactavam, há coisas antes que você fazia. Se morreste espiritualmente, todas essas coisas não devem mais importar. 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos. Versículo 11. Versículo 11. Porque, da mesma maneira, assim também, esse 6:11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Há tempos, você pensa que alguém morreu, e assim que batem a ele diz, estamos a bater por quê? E depois diz, este aqui ainda não morreu bem, este aqui. Quando o homem morre, verdadeiramente, morre todas as coisas que estão dentro dele fora. Ele está morto para coisas que, mesmo você lançar alguma coisa para ele, ele morreu. Então a Bíblia diz, assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 3 coisas olharemos neste segundo subtópico. 1. Morte. 2. Morte perseverante por todos os pecados. 3. Permanentemente morto para o ego. 1. Morte propositada. Do substituto. Romanos 6:8. Agora, se morremos com Cristo,
nosso substituto, se nós morremos com Cristo, nosso Salvador, se nós morremos com Cristo, nós cremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Não temos que permanecer mortos, não. Significa inativo, sem fazer nada, sem ir para nenhum lugar. Morremos de um lado, do outro lado, a vida da ressurreição vem para nós e vivemos com Ele. Colossenses capítulo 3, 3 diz: porque estás mortos, diz que se nasceste de novo, se és um filho de Deus, se vieste a Cristo. Aqui está o que podemos dizer de forma categórica sobre você: estás morto e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É versículo 3, agora 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestamos mortos de um lado, então Cristo torna-se a nossa vida. Quando Cristo, Ele vivifica a nossa, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. 2 Timóteo 2,11. 2 Timóteo 2,11. Diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, viste isto, sempre encontramos nas epístolas. Ele diz que é a palavra fiel. Verdadeiramente, somos identificados com Cristo e somos mortos com Ele. Também com Ele viveremos. Há duas partes desta frase. Primeira parte, morto com Ele. Segunda parte, vivo com Ele. Aqui e depois. A primeira parte vai acontecer primeiro. É quando nós morremos com Ele somente. Naquela terra, com aquela base, quando a segunda parte também acontece. É quando iremos viver com Ele. Se nós não morremos com Ele, não importa a religião que você diz que tem, não importa a igreja que você se identifica com ela, se não morremos com Ele, não importa as atividades que nos envolvemos nela, talvez estás na igreja ou fora da igreja, se não morreste com Ele, não importa o bom ou o bem que você faz, se perdeste esta primeira parte, a segunda parte nunca vai acontecer. É somente quando nós morremos com Ele, morto para o pecado, morto para o ego, morto para todas as sugestões de Satanás. Se morremos com Ele, somente nesta vida e no mundo vindouro, é que viveremos com Ele. 12. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Continua falando. Estando morto com Cristo, se sofremos, alguém te insulta, esteja a sofrer. A coisa normal, se ainda estás a viver na carne. Ele me insultou, você gozou comigo, você falou assim comigo. Então você também prepara palavras para lançar para ele. Você me fez isto sem eu saber. Vou te mostrar agora. Eu hei de ir para a internet, vou lançar também palavras para todo mundo, porque você me insultou. É porque ainda não morreste, Você não morreu para quando alguém te insulta. Você não morreu para quando alguém te abusa. Por isso você é racional. Ele reage, você reage. Se alguém diz que quer te perseguir, você quer me perseguir a mim? Ok, eu conheço Bíblia. Vamos lá deixar Bíblia agora. A Bíblia diz que aqueles são perseguidos pela justiça. Eu não vou aplicar isso na minha vida agora, porque eu quero te mostrar. Este homem, esta mulher,
vai me conhecer quem eu sou. Então ainda não pode sofrer com Cristo. Quando estás morto, morreste para os insultos, morreste para os abusos, morreste para a gozação, morreste para qualquer coisa que alguém vai fazer contra você. Se sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Duas partes desta frase. A primeira parte é sofrer as perseguições, sofrer as pessoas que não vão te entender. Se sofremos tudo que as pessoas vão dizer para ti, talvez seu sogro, ou sua sogra, ou cunhados, te chamam de nomes, zangam contigo. Você roubou nosso filho, nós não gostamos de ti porque você está a viver com o nosso filho. Então, lá em casa, você vai retalhar por causa das cunhadas, cunhados e genros. Por que não paras de forma pacientemente? Por que estás a sofrer consistentemente, de forma perseverante? Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos no tempo do sofrimento, no tempo da perseguição, no tempo da provação, no tempo de você estar à procura de dinheiro, no tempo de procurar isto e aquilo, no tempo de você querer ser como o mundo, se você negar, também Ele nos negará. Vamos agora para Gálatas capítulo 2, 19. Gálatas 2, 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Morto para a lei, para viver para Deus. Para aquilo que Deus declarar, Deus decidir, Deus exigir de mim. Agora eu vivo para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Não te maravilhes. Na meia-noite, na prisão, não te maravilhes. Depois de eles baterem, parecer que eles morreram, Ele ressuscitou de novo. Quando, naquele mesmo lugar, disse de novo, estou aqui. Acordei de novo, porque não importa o que me acontecer, já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive de manhã, à tarde, à noite, vive quando há cruzamento das estradas, no rio, na estrada, Ele vive no tempo que há um estranho, ou estás com pessoas familiares, Cristo vive em mim. Isto é cristianidade. Há pessoas que transformam o seu cristianismo quando eles querem fazer coisas habituais, usuais, malignas, pecaminosas, quando eles querem retalhar, deitam fora o cristianismo. Dizem agora, ok, quero mostrar aquele homem, quero mostrar aquela mulher, quero lhes mostrar quem eu sou, porque eu sou da Deep Life. É por isso que eles fazem isto para mim. Agora vou deixar Deep Life. Agora vai saber que eu sou aquela pessoa. Mas saiba, quando vens a Cristo, você não apaga Deep Life. Você não apaga aquilo que você é. Nunca diz, você diz que eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém para todos. 2. Morte perseverante por todos os pecados. Perseverantemente, morte para todos os pecados. 1 de Pedro, capítulo 2, 24. 1 de Pedro 2, 24. Ele, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, carregou os nossos pecados, removeu os nossos pecados no seu próprio corpo, no madeiro, para que, mortos para os pecados,
para que nós, os crentes, nós, filhos de Deus, nós, os salvos, nós, aqueles que testaram a boa vida que vem, para que nós pudéssemos morrer, para ser mortos para os pecados. Sabias? Se és filho de Deus, porque filhos de Deus têm categorias diferentes. Membros são filhos de Deus. Os ministros são filhos de Deus. Professores são filhos de Deus. Pregadores também filhos de Deus. Pastores são filhos de Deus. Maridos são filhos de Deus. Esposas, filhos de Deus. Filhos de Deus em toda a categoria. Então, nos encontramos em diferentes lugares. Alguns estão em Port Harcourt, alguns estão em Lagos, alguns em Londres, alguns na Austrália, alguns na América. Encontramos filhos de Deus. A Bíblia diz, se nós somos filhos de Deus, testamos da bondade do Senhor, aonde quer que nos encontrarmos, não importa aquilo que nós nos tornamos na profissão, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Viver para a justiça. Não é esta a razão pela qual o Senhor nos dá a salvação e consistentemente, perseverantemente e em todo o tempo, em qualquer momento, com Ele. Agora, os que estão mortos na sepultura, não estão lá hoje e ouvem que algo está acontecendo na vila, naquela terra. Aquele terreno que pertence ao nosso avô, bisavó, que alguém quer fazer alguma coisa, diz, você não vai fazer aquilo naquele terreno do meu avô que deixou para mim, talvez se eu morrer. Diz que então o morto diz que eu estou a ouvir que isso está a acontecer, estão a perturbar o meu dormir lá na sepultura. Quando você está morto, de forma persistentemente, você permanece morto. Você não ressuscita para reclamar terreno. Você não ouve nada. Você não ouve coisas que vai levantar a zanga, vai levantar a indignação. E você dizer, agora vou acordar, começar a lutar. Começas a lutar com coisas que nunca... Há pessoas que têm acidentes nos caminhos. Sabe por quê? Por causa disto. Eles não tiveram um plano de viajar, mas houve uma notícia. Alguém está fazendo algo lá, Então ele acorda, diz que hoje mesmo vou viajar. E ele morre nesta viagem, na sua zanga. O que é que vais dizer a Deus? Mas sabias, assim que conhece o Senhor, você entende que em qualquer momento da vida, não importa o que pode acontecer ou o que não acontecer, sabemos, estamos mortos para o pecado, para que vivamos na justiça. A nossa vida será pacífica. A sua própria vida. Eu disse, a sua própria vida será pacífica. Os médicos dizem o seguinte, que a vida longa, a vida saudável, depende do estado da tua mente. Se a sua mente está puxada, está seca, a sua mente zanga facilmente, se a sua mente, você é violento, você é uma pessoa que sempre quer retalhar, mesmo não agir, mas retalhar mentalmente, isso vai afetar o seu corpo. O seu corpo vai ser fraco. É a razão. Quando você ouve uma má notícia, a má notícia vem na sua mente e as suas mãos ficam fracas, já não pode carregar um copo de água para beber. É por isso que estás a andar, você ouve uma notícia má, a má notícia vai entrar na sua mente e as suas pernas ficam fracas, já não pode ficar de pé, a mente vai afetar o corpo. É isso que nós chamamos de ciclo somático da medicina.
que a condição da mente vai afetar o corpo. Então, se é assim, você diz, eu nasci de novo, mas sempre zangado, sempre zangado com aquele, você dá a sua vida de um lado para o outro, na base da zanga, na base da violência, na base de vingança, você não viverá longo como tens que viver. Mas a Bíblia diz, com longa vida vai te satisfazer. Longa vida. Santidade traz alegria. E a santidade traz saúde. E quando você diz na sua vida que morreste para o pecado verdadeiramente, não há ninguém que vai encurtar sua vida. Eu disse, ninguém vai encurtar sua vida. Então, você vai dizer de forma quietamente, o sol está a aquecer, mas você vai agradecer Jesus pelo sol que está a aquecer. A chuva está a vir. Oh, Deus, obrigado pela chuva. A comida, Deus, eu te agradeço pela comida. Qualquer coisa, eu agradeço Jesus, Todos os agradecedores de Jesus viverão muito. Todos os gratos viverão muito. Eu sou um deles. Que o Senhor cumpra na sua vida em nome de Jesus. 1 Pedro 4, 1. 1 Pedro 4, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. 2 diz, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 3 diz, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis, idolatrias. Já basta o passado. Passado já basta. Hoje, nova vida. Eu disse nova vida, nova direção para cada vida em nome de Jesus. 3, permanentemente morto para o ego. Permanentemente morto para o ego. Vamos voltar, 2 Coríntios capítulo 5, 14. 2 Coríntios 5, versículo 14, diz-nos, porque o amor de Cristo nos constrange, onde quer que formos, o amor de Cristo nos constrange. Amor de Cristo não é somente no retiro. O amor de Cristo não é somente no centro de adoração, quando estamos a adorar. O amor de Cristo não é somente nos nossos lares cristãos, durante a devoção familiar. O amor cristão não é só quando estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia. O amor de Cristo tem que constranger a nossa vida, tem que nos constranger, tem que nos controlar, tem que nos direcionar todo o tempo. Que nós temos que falar, assegura-se, deixa o amor de Cristo estar no lugar certo, em todo o tempo que um inimigo faz algo para ti e você sente a vontade de devolver, calma, deixa o amor de Cristo posicionar-se no lugar certo. Alguém faz algo que você não gosta, você diz, eu não gostei, eu não aprecio, e parecer que ele já quer te apanhar, quer pegar-te, quer pisar teu pé. Calma. Deixa o amor de Cristo permanecer no lugar certo. E quando o amor de Cristo estiver no lugar certo, já podes falar, já podes responder. Porque o amor de Cristo nos constrange. É preciso saber praticar para algumas pessoas. Porque se tens sido uma pessoa que rapidamente reage, e agora tens de ficar calmo, precisas de aprender a praticar e dizer-se a si mesmo,
dizer o amor de Cristo tem que me constranger. Isto é o que eu deveria fazer. Se fosse ontem, eu agiria assim. Mês passado, agiria assim. Mas agora, vou posicionar o trono do amor de Cristo. E este amor de Cristo, agora, é que vai ditar o que tens que fazer. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam para si, mas aqui é onde a maioria age. Vivem para si mesmas. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu exijo. Eles tomam-se a si mesmos como reis do universo. Tudo em volta deles. Eles são aqueles que o mundo tem que virar para eles. E se não fizerem como eu quero, como eu gosto, ninguém vai ter descanso aqui. Isto é ego. Isto é ego. Ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por todos e ressuscitou de novo. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, e não sois de vós mesmos, e que não sois de vós mesmos. Se emprestares, pedires emprestado uma roupa. Eu vi algumas pessoas quando vão a um casamento, não estão felizes com o que eles têm, compram caro para verem o que eles vão usar, eles pedem emprestados. Depois do casamento, vão devolver a roupa e o carro. Se pedires emprestado caro para usar e o carro não é seu, você não vai usar de forma descuidadosa, como o dono quer que o carro seja usado. O corpo não é nosso, porque você não pertence a si mesmo. Se o seu corpo não é seu, usa de forma com a expectativa daquele que pertence ao corpo. Aqui está a sua mão. O dono é Cristo. Foste comprado com um bom preço. Como é que você usa? Destruir pessoas, mandar pessoas para o fogo, mandar propriedades para o fogo, é o objetivo, é o propósito. Você não é o dono. Usa como o dono quer. Os seus olhos não são seus. A boca não é sua. Ele te deu boca para você gozar o outro, para abusar, para insultar, para criticar, para amaldiçoar. Não. Usa a boca como o dono exige. Os seus pés. Como é que ele quer que você ande? Como é que você quer que use os pés que pertencem a ele? Diz que não sois de vós mesmos. Tu não podes usar assim, pode dizer agora. O templo, por exemplo, a igreja, o templo que pertence a uma igreja particular e denominação, e você passa por aquele caminho. Assim que você passa dali, você diz, esse templo está sempre assim em todo o tempo, eu não gosto de ver este muro, então vais comprar tinta, mesmo que te custe dinheiro, e você dizer, quero pintar
aquele templo daquelas pessoas para eles, sem eles te pedirem. E vão onde vir e vão te dizer, tu estás a fazer o quê? Eu não gosto da cor. Não vão te apreciar porque vieste para pintar assim. Agora, o seu corpo pertence a Deus e é templo de Deus. Você não é o dono. Você diz, eu quero bater. Eu quero... Então, para mudar a cor, não é sua. Então, fazemos coisas sem pensar. Que ainda que lemos a Bíblia e dizemos que esta é a Bíblia, deixamos a Bíblia nas nossas ações. Diz que, olha para isto, não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que está em vós. E também nos diz que vem de Deus e que não sois de vós mesmos. Versículo 20 nos diz, porque foste comprado com um preço. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade todo o tempo. Por isso, glorifica a Deus no seu corpo. Quero te fazer uma pergunta agora. Como, além do tempo de retiro, quando tiveres que fazer algo para nós no retiro nós te pedimos, faz isto, faz aquilo para nós, na ocasião especial. Mas sabes que essas ocasiões especiais, o que dizer, só tem talvez 5 dias. E depois dos 5 dias, o que acontece? 365 dias num ano normal. 365 dias num ano normal. Todo o resto dos dias, o que você faz? Você glorifica Deus no seu corpo, em todo momento, naquilo que fazes. E você, e no seu espírito, que pertence a Deus, tens que ter certeza que agora tens a consciência que pertence a Deus em todo lugar que for, em tudo que eu faço, em toda coisa que eu digo. Eu pertenço a Deus, corpo, alma, espírito. E o meu objetivo é glorificar a aquele em todo o tempo. Você fará. Eu disse, eu farei. Romanos 14, 7. Romanos 14, 7. Porque ninguém de nós vive para si mesmo. E ninguém morre para si mesmo. Para Deus todo o tempo. Vivendo para Deus, falando para Deus, agindo para Deus, fazendo tudo para Deus, para a glória de Deus em todo o tempo. Agora vamos ao ponto número 3. Ponto número 3. A morte notável e valorosa para o uso proveitoso. João 12, 24. João 12, 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Se alguém me serve, vai me seguir. Onde eu estiver, ele também estará. Se alguém me serve, o meu Pai honrará. 3 coisas. Número 1, a colheita supernatural, depois da morte. 2, coração santificado.
3. O céu sublime depois da dedicação à pureza. 1. A colheita supernatural depois da morte da semente plantada. Colheita supernatural depois da semente plantada. João 12, 24. Na verdade, João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Fala de nós, mas usa a ilustração da semente que cai na terra, plantado na terra. Então há o cultivo e aquela semente morre. Então ele germina e depois dá muito fruto. Se você se assegurar se você manter aquela semente, você guardar na garrafa, e aquela semente, você olha para ela, esta semente, ambeulê, é bonita, não quero semear. Então vai permanecer ali sozinha e solitária. Mas, se tu queres com que o Criador tem que fazer algo, há tempo de plantar, há tempo de colher. Permitir com que você caia na terra, morre. Então, vai dar muito fruto. A colheita supernatural. Na sua vida, terás a colheita supernatural. Mas, se disseres que este é meu corpo, quero o meu corpo como é. Perguntaram uma menina particular, bonita, muito bonita, perguntaram a ela, por que ainda não casaste? Diz que, eu não gosto de dizer ninguém, mas você sabe, o meu corpo como é assim mesmo. Quando eu ficar grávida, ter filho, eu dar filho, eu ter grávida, ter filho, o meu corpo vai mudar e a minha aparência não vai continuar bonita como é. Então, ela permaneceu sozinha, ficou sozinha todo o resto do tempo. Chegou o tempo de velhice, que alguém tinha que vir cuidar dela. Não tinha ninguém, porque ela queria manter o corpo dela bonito todo o tempo. Mesma coisa na nossa vida. Boas coisas maravilhosas, bons dons. Por que você não faz parte da coro? Eu quero guardar a minha dignidade, meu respeito. É para eu estar aqui, aquele mestre mandar, dizer vai para cá, vai para lá. Um mestre para começar a mandar nesta minha idade. Dizer faz aquilo. Não, eu não posso aceitar isso. Então, pergunta o outro, você não é obreiro por quê? Então, eu estou lá, eu ficar lá parado todo o tempo, até virem me substituir. Eu quero guardar o meu respeito, a minha dignidade, aquilo que eu sou, onde eu trabalho. Eu sou um grande homem, eu sou diretor, eu controlo as outras pessoas. Agora eu vir na igreja, começar a organizar pessoas, eu andar aí, depois vir me dizer, agora é o seu tempo, vai lá ficar de pé lá, eu não posso fazer isto. Então, você vai morrer sozinho, sem ser útil. Mas, se você se esquecer a si mesmo, se você esquecer a sua dignidade, se você esquecer aquilo que você é, se esqueceres que alguém vai te mandar dizer faz aquilo, morreres para o ego, vais dar frutos. Eu disse, vais dar frutos. Estou vendo pessoas que vão dar frutos aqui. Dar frutos. Você dará frutos em nome de Jesus. A não ser que o grão da mostarda, de trigo, caia na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Eu estou feliz sobre alguma coisa. Não vou te contar. Eu disse, estou feliz sobre alguma coisa.
Querem ouvir? Eu estou feliz sobre você. Porque as coisas vão mudar. Que todas essas histórias de me guardar, me proteger, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Mesmo quando eu voltar, vou continuar a agradecer a Deus por você. Porque eu sei que aquele grão, aquele trigo vai morrer, vai cair na terra, vai morrer. Quando eu voltar de novo, eu não vou desaparecer antes de vir te ver. Quando eu voltar de novo, eu hei de ouvir. Eu duvido que você está a dar frutos. Que você está a dar frutos. Que você está a dar frutos. Louvado seja o Senhor. Falo de pessoas que estão a dar frutos. Mesmo que antes estavas a dar frutos, continuarás a dar fruto no nome de Jesus. 2. O coração santificado, quase morto. Tu sabes que o mundo sempre é pessimista. Então, o mundo é péssimo. Pode ser feliz, dizem não pode. Você pode ter saúde, dizem que não pode. Eles são pessimistas. Mas agora, você é otimista. Veja lá esse versículo. 29, 12, 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Me digam, se morrer, faz o quê? Muito fruto. Assim será a sua vida. 25. Quem ama a sua vida, perde-la. Quem ama a sua vida, perde-la. Sabias? Deixa eu te dar um exemplo. O pastor quer dar um exemplo dele mesmo. Muitas das vezes, quando ele vem pregar de manhã, o corpo dele lhe diz: será que vais voltar de novo pregar? A voz dele diz: essa voz de novo. As pernas começam a dizer: mas você há de andar de novo. De novo, as mãos também lhe dizem: será que vais continuar a apontar isso de novo assim? Sabe, se o pastor escutar a perna dele, se escutar as mãos, escutar o coração físico, vai dizer que é melhor ficar sentado. Mas sabe, quanto mais sentas, é como quando a sua mão tem um gesso por uma semana, por um mês, e aquela mão está pendurada. No tempo que tirares aquele gesso, não vai se estender bem. É como você prender a perna. 1 mês, 2 meses, 3 meses. No tempo que tirarem, aquele pé vai se tornar fino que o outro. Porque o que você não usa, vais perder. Estás a entender? O que não usas, perderás. Quantos de nós foram à escola secundária? Estudaram química, matemática, física, biologia, geografia, história. Então, terminaram a escola. Depois de terminar a escola, tiveste uma graduação. Depois, 1 semana, 1 mês, não lê nada. 2 meses, 3 meses, não lê nada. No tempo de 1 ano, já esqueceste tudo o que aprendeste. O que não usas, perdes. Se não usas o que você tem, aquele que ama a sua vida, perde-la. Mas aquele que aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Você usa, vai crescer. Você usa, vai ter mais poder. Você usa, vai crescendo mais e mais. Usas, ficas forte na sua vida, em nome de Jesus. Vais usar a sua mão para a glória de Deus. Assim que usares, vai se tornar melhor, mais grande, mais útil na sua vida, em nome de Jesus. 3 agora. O céu sublime, depois de dedicar a um serviço cuidadoso.
João 12, 26. Se alguém me serve, não servindo-se a si mesmo. Se alguém me serve, não servindo Satanás. Se alguém me serve, não servindo o pecado. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Será que você pode se imaginar, no final dos tempos, a porta para o céu se abrir, o anjo estão lá, e você se descobrir, estás a vir, estás andando como um rei, todos os olhos no céu olham para si. Quando você entra, o porteiro olha para o trono de Deus, diz, Deus Todo-Poderoso diz, bem-vindo, bem-vindo, perseveraste até o fim, venha, entra no gozo do Senhor. Já estou a olhar para si, quão feliz estarás naquele dia, e Deus te levar, ir te mostrar, dizer que esta é a sua mansão, que alegria será para si, que glória será para si, e a forma que faremos isto acontecer é parar de pecar, parar de servir o Satanás, parar de servir o pecado. Então venha e serva o Senhor com todo o coração, toda a sua alma. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Pai vai te honrar. Os céus vão te honrar. Até os filhos de Deus aqui na terra te honrarão em nome de Jesus. Com honra, Ele vai te satisfazer. Com longa vida, vai fazer a sua vida ficar bonita. Será que vocês ainda estão aí? Ainda estão sentados? Por que não ficam de pé? E dizer, Senhor, obrigado. Morto para o pecado, morto para a sociedade, e vivo para Deus. Estou servindo a Deus. E a sua vida será produtiva, a sua vida será bonita, a sua vida será honrada pelos céus e pela terra. Abra a boca, fala com o Senhor e começa a orar. O que é que você está fazendo? Cristo nossa Páscoa. Cristo nossa paz. Esta manhã vimos mortos enterrados com Cristo. Este é um ajuntamento global para termos o melhor, para irmos para o céu, para sermos arrebatáveis. Não temos que ir de um lugar para outro, fazer um barulho e sairmos daqui sem nada. Isso será uma miséria. Mortos e crucificados.